cheguei aqui. Graça e paz a todos, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma live do meio-dia. Lembrando que todos os dias nós temos esta transmissão pelo minha página no Facebook, Comunidade Bíblica Online. E nós estamos sempre numa série de estudos, nós terminamos agora uma série de estudos sobre as igrejas do Apocalipse. Se você quiser ouvir, né, está no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, e lá você vai ter quase 200 ou mais de 200, se eu não me engano, 214 aulas, pregações, estudos bíblicos. É só você acessar Gilberto Rebouças, o meu canal no YouTube. E aqui pela página você vai ter várias pregações, vários ensinos, várias escolas bíblicas, comentários de profetas menores, de livros da Bíblia. Aos domingos nós temos às 10 horas um comentário do livro do profeta Jonas. E às 20 horas e 45 minutos nós estamos transmitindo a palavra de Deus. Então todos os dias, de segunda a sábado, melhor dizendo, meio-dia. E também pelo Instagram, 23h30, pelo Instagram, nós estamos levando uma mensagem esta voltada principalmente para alcançar as pessoas não salvas, né? Mensagem evangelística. Então todos os dias você é meu convidado a estarmos aqui juntos e nós vamos estudar os 5 solas. Nós começamos ontem a estudar o Sola Escritura. Nós vimos ontem nós começamos a estudar os 5 solas da Reforma e, é claro, começando pela Escritura. Quando aconteceu a Idade Média, de 500 a 1500, as doutrinas da Bíblia, elas como se perderam ou foram relegadas a segundo plano. Esta é a melhor colocação. E com o passar do tempo elas foram se tornando esquecidas. E quando houve a reforma protestante do século XVI, os reformadores voltaram às Escrituras para encontrar nas Escrituras a igreja de Jesus Cristo, como era a igreja, quais as práticas da igreja, quais os ensinos da igreja, quais as diretrizes para a igreja, segundo Jesus Cristo, segundo os apóstolos, segundo o Novo Testamento. Oh, Alain, que bom vê-lo. Como diz o Didi, fogo em vê-lo, né? Então, nós vimos que os reformadores voltam às Escrituras, e aí eles, quando fazem a comparação com as Escrituras, entre as Escrituras e as práticas religiosas dos seus dias, eles percebem que a igreja precisa mudar radicalmente. Então surge na Alemanha e em toda a Europa, porque muita gente pensa que foi só Lutero, mas não foi só Lutero. Temos Filipe de Melanchthon, temos Zwinglio na Suíça, temos Calvino na França. Então vai ser por toda a Europa, né, um movimento de reforma onde as pessoas queriam voltar a ter uma religião viva, a ter uma vida em comum, uma vida segundo o Senhor Jesus e dirigida e direcionada pelo Novo Testamento. Então o que acontece? Surgem os chamados 5 solas da Reforma. Esta nomenclatura não foi dada pelos reformadores, mas essa nomenclatura veio na segunda geração dos reformadores para resumir. É como se você perguntasse quais são os ensinos dos reformadores. Como é que você sintetiza?
E aí a segunda geração disse, olha, só a Escritura, quer dizer, só a Escritura. Então eles voltaram à Bíblia como fonte de autoridade, uma autoridade máxima em questões de fé e prática. Sola gratia, ou seja, só a graça. Sola fide, somente a fé. Certo? Não mais as obras como meio de chegar a Deus, como meio de comprar a salvação. Solos Cristo, não mais outros mediadores como santos. Soli Dio gloriae, ou seja, não mais a mediação de santos, não mais a oração dirigida a outras pessoas que não fosse a Deus. Então, isso é o que a gente chama de espinha dorsal da reforma protestante. Esses 5 solas resumem o ensino dos reformadores. É como se você perguntasse, como eu já disse, como era o ensino e as pessoas pudessem sintetizar, resumir, e a partir daí a teologia protestante foi sendo edificada à base das Escrituras. Certo? Então, nada melhor do que começar com as Escrituras, porque foi através delas que eles perceberam. Então, traduzindo no português, é porque esses 5 solas, ou a palavra somente, sola é uma palavra somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e só a Deus glória. Nós vimos ontem e nós lemos esse texto: seca-se a erva e cai a sua flor, porém a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Nós vimos que há um contraste entre coisas perecíveis e coisa durável, e coisa eterna. Nós vimos que tudo que é deste mundo é perecível, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aí nós vimos a primeira parte ontem, que acontece quando falta essa doutrina, quando nós deixamos as Escrituras de lado, quando nós deixamos de pesquisar na Escritura, quando nós deixamos de estudar com afinco as Escrituras, quando Jesus Cristo perde a sua centralidade no culto e no estudo da igreja, quando as Escrituras são relegadas a 5 minutos no final de um culto. Então nós vimos que grandes erros doutrinários entram na igreja, nós vimos que o povo de Deus deixa de exercer o sacerdócio de Deus na terra, e nós vimos que a característica da igreja é a imaturidade. Então, se você quiser acompanhar o que nós dissemos ontem, por algum motivo você não pôde estar presente ontem na live, você pode acompanhar no YouTube, certo? Já está postado lá. E hoje nós vamos dar continuidade sobre essa questão de quando nós negligenciamos o estudo. E quando nós negligenciamos, Robson, Deus abençoe você, irmã Jaqueline, toda a família, a supremacia das tradições sobre a palavra de Deus. Quando nós esquecemos a doutrina na Escritura, nós temos que colocar algo no lugar. E aí, muitas vezes, outras coisas vão ocupando o lugar que era da Escritura. E Jesus vai dizer isso quando ele fala em Marcos capítulo 7. E ele respondendo disse-lhes, Jesus está respondendo às lideranças da sua época, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. É interessante como Jesus nunca chama de hipócrita uma prostituta, um pecador, um publicano, mas ele chama sempre de hipócrita os religiosos da época. Porque a religião tem esse poder de criar personagens, da gente aparentar uma coisa e ser outra, completamente diferente. É isso que acaba pesando contra a religião. E aí Jesus diz, hipócrita, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
para um povo que tinha se afastado da Escritura, para um povo que tinha deixado a doutrina do sola Escritura e tinha aderido às tradições. Jesus cita as Escrituras. Jesus disse, olha, eu vou citar Isaías. Isaías disse, este povo honra-me com os lábios. Agora era uma religião da boca para fora, era uma religião só de palavras. E diz assim, mas o coração está longe de mim. Aí Jesus diz assim, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então, quando a gente começa a não mais nos submetermos ao ensino do Evangelho, ao ensino do Novo Testamento, ao ensino de Jesus e dos apóstolos, nós começamos a criar os nossos próprios ensinos, as nossas próprias doutrinas que divergem das Escrituras e que não resistem a uma exegese, a uma interpretação bem feita dos textos usados. E aí Jesus, porque deixando o mandamento de Deus, certo? A Escritura fica de lado, não é? A Escritura é usada simplesmente para dar base aos ensinos de homens. Eles pinçam parte daqui, parte dali, picotam a Escritura toda, mas a verdade da Escritura fica escondida. E aí Jesus diz, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos, e fazer muitas coisas semelhantes a esta. Então, a tradição religiosa dos dias de Jesus, ela estava muito preocupada com coisas cerimoniais. Então, eles tinham em casa água, eles acreditavam, porque o Antigo Testamento, perdão, porque o meu nariz está horrível, você vai perceber que eu tenho uma nariz que sempre fica, eu fico puxando o ar para ela. Então, o que acontece? Jesus, o judeu, ele tinha sido ensinado lá no Antigo Testamento que para ele estar sempre podendo participar do culto, das orações e em muitas coisas, ele precisava lavar-se com água e ficar até o pôr do sol, aí ele seria puro. Então, se ele tivesse tido relações sexuais, se ele tivesse pisado em algum lugar inadequado ou em cima de uma cova, então ele lavava-se com água e aí no final do dia ele estava puro para poder participar da adoração a Deus. Isso que era o mandamento de Deus se tornou algo legalista. As pessoas agora tinham jarras dentro de casa, né, para tomarem banhos. É o que se chama de mikveh. Quando era grande, era como nas bodas de Caná, cabiam 600 litros, para você ter uma ideia, que não era pouca água. E aí Jesus diz, vocês deixando o mandamento de Deus, retende as tradições dos homens. Como o lavar dos jarros e dos copos e fazer muitas outras coisas semelhantes a esta. Eles estavam preocupados em ser puros, mas puros somente do lado de fora e não puros do lado de dentro. Aí Jesus disse, e dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardar a tradição. Porque quando nós criamos doutrinas para nós, para a nossa igreja, para a comunidade de fé, nós acabamos invalidando a palavra de Deus. Porque ou nós pregamos a palavra de Deus corretamente, Rebeca, minha filha, meu amor, um beijo na Sofia. Sofia, o vovô manda um beijo ao vivo para você. Eu te amo, minha gatinha, neta do meu coração. Um beijo na Sofia, um beijo na Rebeca. Então, o que acontece? Agora, Jesus faz uma denúncia àquele povo. Jesus denuncia. Ele diz, vocês invalidaram o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. E quantas vezes? Hoje é uma coisa que acontece em todo o cristianismo. Você não observa o cristianismo sem as lentes da religião. Vou lhes dar um exemplo.
certo? Dentro da tradição católica, quem pregar a Bíblia diferente do que ensina o magistério colegiado de intérpretes da Bíblia, que segundo a Igreja Católica só eles têm o poder de interpretarem a Bíblia, incorre em erro. Dentro do protestantismo, que é a nossa casa, se você está numa igreja reformada, você não pode interpretar a Bíblia do jeito que ela é. Não pode dizer que Jesus batiza com o Espírito Santo, que há evidência de línguas, porque aí você é convidado a parar, porque aquela não é a interpretação da igreja. Se você está numa igreja pentecostal, você não pode pregar que Deus elegeu pessoas, que Deus escolheu pessoas antes da fundação do mundo, que Deus as predestinou, porque imediatamente você é chamado, certo? Então a gente fica com a doutrina que as pessoas acreditam. Então, quando você está numa igreja, você está limitado. Alguém criou uma tradição, um conjunto de doutrinas, que é chamado de credo. E aí cada pessoa, que a gente pensa que é livre, mas a gente não pode dar opinião. Se você questiona o que eu digo, dê uma opinião contrária. Veja na Bíblia. Por exemplo, Paulo diz assim, falem 2 ou 3 em línguas, se houver intérprete. E se não houver, fiquem calados e falem em espírito, consigo mesmos. Falem em espírito com Deus. Fiquem calados se não houver. Chegue numa igreja pentecostal hoje e diga isso. E diga assim, olha pessoal, vamos começar o culto. Principalmente naquela bem do fogo. E diga, mas eu vou ler aqui um texto. Não diga nem que é um texto. Diga assim, olha, hoje, se alguém falar a língua, fala em 2 ou 3, e se houver intérprete. Se não houver intérprete, você fica calado e fala consigo mesmo e com Deus. Se você não for apedrejado, se tiver sorte, se as pessoas ficarem só assim, é carnal, é cru, de onde é que ele tirou isso? Aonde ele inventou isso? Aí você diz, não, foi Paulo que disse, não fui eu. Então, o que acontece? Um dia um pastor chegou e disse, olha, irmão, o crente pode ir a uma festa. E aí o outro gritou de lá e disse, pode não, é da carne. E o pastor disse, pode, né? Ele disse, não pode. O pastor disse, mas Jesus foi. E ele disse, mas não devia ter ido. Quer dizer, até Jesus é corrigido se sair fora da tradição que a pessoa criou. Então, o que acontece? Naqueles dias, Jesus não foi recebido pelos religiosos. Sabe por quê? Porque eles não seguiam a Bíblia. Jesus seguia a Bíblia e eles seguiam a tradição que eles mesmos criaram, um conjunto de regras que eles mesmos criaram. E como Jesus não se enquadrava nessas regras, então Jesus não era bem-vindo, era persona non grata. E nós estamos hoje cometendo os mesmos erros. E o pior, muitas vezes nós não queremos ouvir. Aí Jesus disse assim, vocês invalidam o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Ou seja, a Bíblia é em segundo plano. Primeiro vem a doutrina. A Bíblia que se encaixa na nossa doutrina. É tanto que quando você vai se filiar a uma igreja, você tem que seguir aquela cartilha. Porque se você seguir a Bíblia, aí o bicho pega. E aí Jesus vai dar um exemplo. Porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe certamente morrerá. Vós, porém, esse porém aqui é o que pega. Jesus disse, Moisés declarou para vocês isso, é o que está na tradição, na Bíblia, é o sola escritura. Vocês criaram outra coisa. Aí assim, vós porém dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixa fazer por seu pai ou por sua mãe.
no judaísmo, eles criaram um meio de burlar as regras, as leis de Deus. Isso não é novidade. Hoje as pessoas procuram brecha na lei. Então, no judaísmo, Jesus dá só um exemplo e diz, olha, Moisés disse que vocês têm que honrar pai e mãe. E sabe o que é honrar pai e mãe no hebraico? É trabalhar para sustentar na velhice. Não é só ter o respeito e dizer sim senhor, sim senhora. Hoje muita gente se dirige ao pai e à mãe como tu. Tu, você. Certo? Até hoje eu nunca aprendi a chamar meu pai de tu, nem minha mãe de você. É só a senhora. A senhora, ela já está bem velhinha, hoje eu vou buscá-la. Mas é sempre a senhora. Nunca aprendi essas coisas assim de tu com meu pai e de você com a minha mãe. E aí o judeu tinha que honrar. Então quando eles ficassem velhos, era a questão do devolver. O pai criou, e aí o menino cresce, agora vai criar outras pessoas. Né? Mas no judaísmo era para honrar o pai e a mãe, ou seja, não era para colocar no asilo, era para sustentar até a morte, era para cuidar dele assim como foi cuidado. Mas o judeu que não queria honrar, eu vou lá ter trabalho com pai e com mãe, eu vou lá cuidar de velho, eu vou lá cuidar dessa pessoa que é velha, é velho, não, eu tô fora. Então, mas como é que a gente faz para não pecar contra Deus? Então eles inventaram a oferta do Corban. Eles diziam, eu estou totalmente dedicado a Deus. E totalmente dedicado a Deus, eu fui lá no templo, fiz um voto de consagração, que era o Corban. Eu entreguei a mim tudo que eu tenho nas mãos de Deus, então agora eu estou livre de cuidar do meu pai e da minha mãe. Quando alguém perguntava, ei rapaz, teu pai está passando fome. Ei rapaz, tua mãe está precisando de um médico, tua mãe está precisando de carinho. Ele dizia, agora meu filho, eu sou totalmente de Deus, eu não tenho tempo para cuidar de velho, de velha. E aí Paulo vai dizer, se alguém não cuida dos seus, negou a fé e é pior que o infiel. E aí Jesus dá exemplos claros. Irmãos, se Jesus viesse hoje à terra, como ele veio da outra vez, né, ele iria descer além nós, evangélicos, os católicos. Se Maria viesse, ela ia dizer, pegar os católicos, Jesus chega para os judeus e diz assim, não sou eu que vou acusar vocês no dia do juízo. É Moisés em quem vocês dizem que creem. No dia do juízo, quem vai acusar os católicos pelo que eles fizeram com Maria não é Jesus, não, é Maria. Maria vai dizer, ó, rapaz, eu nunca pedi isso de vocês. Eu nunca quis entrar para a Trindade. Eu nunca fui mediadora entre ninguém. Eu nunca fiz o que vocês ensinaram. Nunca vocês leram isso na Bíblia. Isso é invenção de vocês. Vocês deixaram a Bíblia de lado. Então, Jesus viria hoje e diria, olha, vocês deixaram o meu evangelho de lado para seguir as doutrinas que vocês e os líderes de vocês criaram. E aí Jesus diz, porque o judeu dizia assim, agora eu sou só de Deus. Porque a pessoa pensa que, erradamente, que se ele se ofertar a Deus, ele está livre de todas as suas incumbências, está livre de cuidar dos seus filhos, está livre de cuidar da esposa. Tem um monte de gente que é assim. E aí, olha o que Jesus diz, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição. Jesus está dizendo, vocês invalidaram a palavra de Deus e no lugar colocaram a tradição de vocês, o conjunto de doutrinas criados por vocês. E Jesus diz, e muitas coisas fazeis semelhante a esta. Jesus diz, eu estou dando um pequeno exemplo. E aí arrebentou. Glória a Deus. E o que Jesus não diria da gente? Que temos tantas tradições. E temos tantas coisas. Que a pobre de uma mulher é julgada pelo um brinco que ela usa.
se ela usa calça ou se ela usa saia, por dedos de cabelo que ela corta, por um batom que ela coloca. Eu ouvi um pastor tremendo. Eu estava uma vez numa igreja e veio um pastor de fora. E ele era velhinho, pequenininho, falava já meio fraco. Mas esse homem, quando começou a pregar, ele pregou no versículo de Romanos, capítulo 12. E ele disse que existe o pecado que é boi de piranha. E aí eu fui, disse, eu vou ouvir. Ele disse, olha, aqui no Nordeste vocês não sabem o que é. Só uns 20 anos atrás, eu acho. A igreja estava lotada. E ele disse, mas lá no Sudeste, no Centro-Oeste, isso é muito comum. É que os rios têm piranhas e os boiadeiros, eles têm que levar os bois vendidos e aí levar, transportar de um estado para o outro. E eles têm que passar por muitos rios cheios de piranha. Então tem o chamado boi de piranha. E ele disse, o boi de piranha, eles pegam um boi velho, o mais acabado, e eles levam a mais ou menos 1 quilômetro de distância de onde eles vão passar, e aí eles enfiam uma faca no pescoço daquele boi velho, magro, já perto de morrer. E aí eles jogam no rio e esperam as piranhas atacarem. Quando todas as piranhas vêm e começam a devorar aquele boi velho, aí eles dizem, aí os boiadeiros passam com a manada inteira. E aí ele fez a aplicação. Ele disse, tem pecado que é boi de piranha. E eu nunca vou esquecer. Ele disse, enquanto o povo está pregando sobre batom, sobre calça, a manada do adultério, da desonestidade, do desejo, da sede de poder está passando. E o povo está igual as piranhas, voltado para um boi velho, enquanto que a boiada está passando. Então, muitas vezes acontece assim, nós temos um monte de tradição que nada tem a ver com a palavra de Deus, que não resiste. Segundo lugar, a doutrina do sola escritura é o remédio. Sempre foi o remédio para curar o povo de Deus. Então, todo avivamento começa com a escritura. Você não vai ver nenhum avivamento que não comece com a escritura. Por exemplo, o movimento pentecostal começa com a leitura da Bíblia, principalmente o livro de Atos, nas faculdades. E depois ele vai para a Rua Azusa e o povo começa a ler e começa a descobrir que Jesus cura, que Jesus batiza. Mas eles voltaram a ler a escritura. Então, a doutrina do sola escritura, ou seja, somente a Bíblia, de voltar para a Bíblia, de estudar a Bíblia, de procurar compreender, porque tem muita gente que estuda a Bíblia e não compreendeu nada. É o remédio para curar. Principia por uma interpretação correta das Escrituras, porque nem sempre a nossa interpretação é correta. Certo? Por exemplo, se eu digo assim, Vehaaretz haetá tohu vavohu, Vehosher alpinei terron, Veruach Elohim, merahefet alpinei ramai. E você diz, ele está dizendo, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar. Não é verdade. Eu estou dizendo em hebraico, certo? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do terron, do abismo, e o Espírito de Deus, merahefet, pairava, certo? Alpinei sobre Ramai, a face das águas.
Então, a interpretação vai fazer diferença. Então, eu posso estar dizendo uma coisa e você está entendendo outra. Como Jesus disse, Eli, Eli, lama sabachthani, o homem interpretou, ele chama por Elias. Então, para se entender a Bíblia, para que a Bíblia seja realmente um avivamento, é necessário ler e entender. Foi isso que os reformadores fizeram. Eles começaram a ler a Bíblia pelo método chamado gramático histórico. Porque a Igreja Católica tinha alegorizado tudo. Na escola de Alexandria, quando você estuda a ciência da interpretação, você vai ver que na escola de Alexandria, principalmente por um teólogo muito capaz, mas que, como todos, ser humano, acaba de vez em quando metendo os pés pelas mãos, ele achava que devia interpretar a Bíblia de forma alegórica. E aí até os dias da Reforma a Bíblia era alegorizada. Então você acabava não sabendo, principalmente porque o povo vivia na ignorância. Então é como se uma nuvem de fumaça cobrisse as Escrituras. Então o povo estava ouvindo todo dia. Certo? E o povo gostava daquilo. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Você está vendo. São as pessoas interpretando o Gênesis, o Apocalipse, todo dia pregam em um canto, e aí alegorizam, não estudam, não se preparam, pregam em cima da hora, abrem a Bíblia e colocam o dedo em cima e aqui. Não preparam um sermão, não estudam antes para ter base, para saber se o que estão dizendo é verdade ou não. E aí o que acontece? A Igreja Católica fazia assim. Eles não queriam ter trabalho, então eles diziam, olha, rapaz, nós vamos alegorizar. Então o que aconteceu? De tanto alegorizarem, um interpretava de um jeito, outro interpretava de outro. Eu tenho um pastor amigo que é também Rebouças, e ele disse, Gilberto, rapaz, eu resolvi fazer um curso de teologia, porque quando eu fui tomar conta da igreja, ele foi chamado por Deus para tomar conta de uma igreja, e ele gostava muito do lado da música, era um bom cantor. Ele gostava muito do louvor, mas ele foi chamado para ser pastor. E aí, enquanto ele pastoreava, ele disse que, com medo de pregar, primeiro dia ele chamou, primeiro domingo chamou um pregador. E o pregador disse, eu vou pregar hoje sobre o crente não peca, o cristão não peca. Aí leu aquele texto lá em João, todo que é nascido de Deus não peca. E aí pregou, e ele estava lá. Ele disse que no segundo domingo ele convidou outro. E aí o outro disse, eu vou pregar hoje sobre os 7 pecados do crente. Aí ele disse que ficou todo errado, porque a igreja olhou para ele e disse, e aí, pastor, peca ou não peca? Que história é essa, pastor? Aí ele disse, não dá para eu estar colocando aqui todo dia uma pessoa diferente, porque eu vou ter que estudar, eu vou ter que me capacitar. E se capacitou, e hoje está uma bênção do céu, é uma bênção de Deus, é um homem de Deus, a igreja é muito abençoada. Então o que acontece? Muitas vezes é assim, nossa interpretação é um absurdo. Nossa interpretação da escritura é horrível. Então, porque muita gente, geralmente eu estou em igrejas, aí a pessoa prega antes de mim e ela diz, está aqui o pastor Gilberto que não me deixa mentir. Eu digo, mentira e fora dessa. Você pregou um monte de coisa aí que é invenção sua e ainda vem colocar para cima de mim. Então tem que ser uma interpretação correta, porque Deus não tem compromisso com a minha palavra, Deus tem compromisso com a palavra dele. Então diz assim no livro de Esdras, capítulo 8, do capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 8. Esdras, o escriba, estava sobre um monte, um púlpito de madeira, que fizera para aquele fim, e estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, está aí, se você quiser nome para filho, está aí, só o que tem, certo? Urias, Ilquias, Maazéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, um abraço para o pastor Misael Lins, em Natal,
Melquias, Rassum, Rasbandana, Zacarias e Mesulam. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as suas mãos, inclinaram as suas cabeças e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Rodias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro, na lei de Deus, declarando e explicando o sentido. Faziam que, lendo, se entendesse. Qual é o grande problema aqui? Quando eles voltaram do cativeiro, isso aqui é um texto quando eles estão voltando do cativeiro. Quando eles passam 70 anos na Babilônia, lá nasce uma nova geração. Eles lá na Babilônia aprendem uma nova língua, a língua aramaica. Então, quando o povo israelita está voltando da Babilônia, a maioria, a imensa maioria, com exceção de alguns poucos, não falava mais o hebraico. Não compreendia totalmente o hebraico. E eles agora falavam aramaico. E aí Esdras agora reúne o povo, fizeram uma espécie de palanque, e ele começa a ler a Bíblia. Mas à medida em que ele lê a Bíblia, diz que os sacerdotes estavam do seu lado. E quando ele está lendo a Bíblia, o povo não está entendendo, porque ele está lendo a Bíblia em hebraico. E a língua do povo agora, da nova geração, aprendida na Babilônia, é a língua aramaica. Então, o que os sacerdotes fazem lá embaixo? Esdras vai lendo, e eles vão traduzindo do hebraico para o aramaico e vão explicando ao povo para que o povo pudesse entender. Então, essa é a primeira exegese que nós temos na Bíblia. Marcos, Deus abençoe, prazer tê-lo aqui. Deus abençoe, grande Chico. Então, o que acontece? Esdras está lendo a Bíblia em hebraico, o povo não está entendendo, então os sacerdotes entram em ação. E aí traduzem do hebraico para o aramaico, e aí o povo, agora eles estão entendendo a lei do Senhor. É por isso que depois eles vão fazer os targums. Targums é tradução do hebraico para o aramaico. Então a Bíblia precisa ser corretamente interpretada. Porque se nós não interpretarmos a Bíblia corretamente, nós vamos cometer horríveis erros. Eu vou citar alguns. As pessoas dizem assim, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Aí muita gente chega para um aluno, muitas vezes nosso, ele está na faculdade à noite, morto de cansado, já passou o dia todo trabalhando, muitas vezes vem, eu já vi isso, né? Do trabalho, com a farda do trabalho, aí ficou mais 4 horas na faculdade, né? E lá na faculdade ele sai cansado, aí um folgado chega e diz, ei fulano, vamos passar a noite numa vigília. Um dia uma senhora chegou para mim assim, atribulada, e eu estava ouvindo ali, ela estava conversando comigo quando o telefone tocou, e ela disse, rapaz, é o seguinte, eu não posso ir não, porque eu passei o dia trabalhando, estou saindo agora da faculdade de teologia, estou cansada. E a outra de lá citou e disse, olha, está escrito, levantai e andai, porque não será que o vosso descanso. Irmã, descansar no céu. Não é isso que a Bíblia diz. Quando o profeta cita isso, o povo tinha entrado na terra prometida, com Josué, e Deus tinha prometido um descanso. E esse descanso seria na terra prometida, mas sob o rei davídico, que é Jesus Cristo, quando vier.
E o povo de Israel pecou, e Deus mandou os profetas e eles não ouviram. E aí o profeta chega e diz: levantem-se, porque vocês vão exilados lá para a Síria e para a Babilônia. Não será aqui o vosso descanso, vocês não vão mais ficar na terra, vocês vão lá para a Babilônia. Deus vai punir vocês com o exílio, vocês vão para o cativeiro. Aí a pessoa interpreta errado, pronto. Outro texto é que as pessoas, a Bíblia diz assim: vede, eis que realizo uma obra em vossos dias que não crereis quando for contada. Aí a pessoa pega esse texto, tira, não tem a curiosidade de ler. Aí diz: eis que eu te digo. Ainda tem uma linguagem própria, varão, vaso. Que Deus vai fazer uma obra na tua vida porque está escrito aqui. Mas se ele tivesse tido cuidado de ler com cuidado, com responsabilidade, buscando a interpretação, bastava ele ler o versículo seguinte, que diz assim: eis que eu trago a Babilônia, os caldeus, nação amarga e impetuosa que marcha pela largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. Mas como ele não leu o resto, aí ele imagina que ali é coisa boa. Deus está dizendo: olha, o que eu vou fazer, vocês nem vão acreditar. Eu vou trazer o Nabucodonosor, que vai arrebentar com vocês. Tem um texto que Paulo diz: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não entrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí muita gente pega isso, tira do contexto, pinça do contexto. Aí diz: ele está falando do céu, olha aí, irmão, lá no céu que o olho não viu. Negativo. No versículo seguinte, Paulo diz assim: mas Deus nolas revelou pelo Espírito Santo. Está falando das verdades do Evangelho, que até então ninguém tinha compreendido. Que nenhum filósofo, nenhum escriba, nenhum doutor da lei tinha entendido a mensagem do Evangelho. E aí Paulo diz: aquilo que os homens deste mundo não compreenderam, nem o pagão, nem o judeu, Deus nos revelou pelo Espírito. É a mensagem contida no Evangelho. Muita gente diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí ele esquece o contexto. Aí ele acha que ele pode fazer tudo. Não, mas Paulo disse: irmãos, eu aprendi a ter fartura, aprendi a passar necessidade. Tem momentos que eu tenho fartura, tem momentos que a vida fica mais difícil. Eu aprendi a passar necessidade. E ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi nesse contexto, se você observar o que vem antes, que ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu poderia passar aqui um dia citando textos que, por exemplo, a letra mata e o espírito vivifica. Isso é horrível. A pessoa acha que ela não precisa estudar. Quem criou isso aí tinha preguiça. Quem inventou esta heresia tinha preguiça, certo? E aversão ao estudo. Ele diz: a letra mata, mas o espírito vivifica. Então eu não preciso estudar. Quem estuda morre. A letra é a lei. A mensagem, a letra que mata é a lei, porque é só você ler o versículo seguinte, rapaz. É só você aprender um princípio básico de interpretação, ler o que vem antes e o depois, o chamado contexto. É só você ler o contexto, o que vem antes e o que vem depois. No que vem antes, Paulo diz assim: não que nós sejamos capazes de pensar alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus, pois foi Ele quem nos capacitou para sermos ministros de um Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Aí ele vai explicar: ora, se o ministério da morte veio em glória, escrito em pedras, qual foi o ministério que veio escrito em pedras, senão a lei? Então Paulo está dizendo: a lei mata, porque a lei ela não foi dada para salvar. A lei ela condena o pecador.
O objetivo da lei, o grande erro dos judeus foi esse, foi tentar achar que guardando a lei, ele seria salvo. O que ele não imaginou é que a lei é para gente que não erra. A lei, eu sempre faço, a lei e o evangelho, ela se completa. A lei é como um poderoso instrumento de fazer diagnóstico. Como se você fosse ao médico e tivesse lá uma dessas máquinas de última geração de fazer diagnóstico. Digamos que o homem conseguisse inventar uma máquina computadorizada de fazer diagnóstico da cabeça ao pé de todo tipo de doença. Que a pessoa, uma vez colocada ali, todas as doenças que tivessem no corpo dela apareciam na tela do computador. Então aquela máquina descobrisse todas as doenças. Mas ela só pudesse fazer isso. Aí ela levava para o médico e dizia, olha, fulano foi descoberto que ele tinha doença onde ele nem imaginava. Até no dedo do pé ele tem unha que está com fungo. Ele tem na cabeça, ele tem problemas no couro cabeludo. Ele tem problemas no coração, ele tem problema em todo o canto. Então o médico olha e diz, como nós dizemos aqui, vixe, é uma expressão, uma interjeição de susto. E aí o que acontece? Isso é a lei. A lei, quando a gente se expõe a ela, ela mostra que a gente, da cabeça até o pé, está debaixo de condenação. Por isso que Paulo diz, em Romanos 5, 20 e 21, veio a lei para que a ofensa abundasse, veio a lei para diagnosticar. Ele diz, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então qual é o papel da lei? É mostrar a nossa condenação. Qual é o papel do evangelho? Mostrar o remédio, a medicação, a cura. Então a lei só pode mostrar a doença, mas não pode curá-la. A cura vem pelo evangelho. E nós temos muita gente que não sabe. Um dia um pastor, dessas pessoas que se dizem pastores, colocou o nome da igreja dele, fundou uma igreja e colocou, disse, pastor, o nome da minha igreja é Essência do Evangelho. Eu disse, qual é, meu irmão, a essência? Hã? Eu disse, cara, como é que você coloca o nome da igreja que você não sabe nem o que é? Então, o grande problema hoje é a falta das pessoas entenderem o que é isso, sola escritura, o que é o evangelho. Então, assim, impede o retrocesso do povo de Deus. Quando você estuda a escritura, você caminha, você anda, você não retrocede. Quando a Bíblia começa a ocupar o primeiro lugar, e normalmente se a Bíblia ocupa o primeiro lugar, porque muita gente nos acusa de fazermos da Bíblia uma espécie de papa de papel. Se você lê esses livros aqui do Russell Shepard, muitas vezes ele vai nos dizer isso. E muitos outros teólogos liberais vão dizer que a gente é bibliolatra, comete bibliolatria, porque a gente faz da Bíblia um ídolo. Isso não é verdade. Porque quando você coloca a Bíblia em primeiro lugar, por isso que eu sempre faço questão de ressaltar que nós não estudamos a Bíblia, mas nós estudamos o Deus que se revela na Bíblia. A Bíblia não é um fim, ela é um meio para nos levar a Jesus Cristo. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna. Esse era o erro do judeu. Achava que a vida eterna estava nas Escrituras e não no Messias. E que a Escritura era um fim e não um meio. Mas nós entendemos que a Escritura é um meio para revelar Deus, para revelar a salvação, para revelar como eu e você podemos ser perdoados. Então ela impede o retrocesso do povo de Deus. Quando você começa a se voltar para a Bíblia, ele diz assim, olha o que diz o autor em Hebreus 6, é um dos textos polêmicos da Bíblia. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Ele está dizendo, olha, vocês já aprenderam, já foram doutrinados no que é básico. Aí ele vai dizer o que ele chama de básico. O que ele chama de básico para nós hoje é teologia pura. Olha o que ele diz.
não lançando de novo o fundamento de arrependimento, de obras mortas e fé em Deus, que é o que a gente chama de conversão, e da doutrina dos batismos, certo? Porque na época tinha os batismos, né? Havia uma discussão enorme sobre o batismo de João, o batismo dos judeus, o batismo cristão, o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo. Até hoje ainda existe essa confusão enorme. A imposição das mãos, que era a consagração, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então ele faz aqui um resumo das principais doutrinas que a igreja tinha aprendido. Então a igreja sabia até a escatologia. Então era uma igreja que tinha sido instruída. Ele dizia: isto faremos se Deus permitir. Então ele diz: nós não vamos lançar isso de novo, não vamos repetir isso, porque vocês já sabem, ou já deviam saber, ou já foi ensinado. E o nosso grande problema é que hoje, para a pessoa saber estas coisas, ela tem que fazer um curso de teologia. Porque a pessoa não sabe desde a soteriologia até a escatologia, e quando ela tem essas coisas, ela tem um tal de apostila. É o resumo do resumo do resumo do resumo, e é só de um lado. Ele não vê o outro lado, ele não pensa no que o outro pensa. A teologia dele é uma teologia pirata. Não no sentido de falso, mas no sentido de só ver um lado. E aí ele diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do mundo vindouro. O judeu fazia distinção entre o mundo presente e o mundo vindouro, a era do Messias, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Isso aqui é o que se chama de apostasia. Apostasia é a deserção da fé. Só pode cometer apostasia quem um dia já creu. Então, esse escritor aos Hebreus está escrevendo porque os judeus que se converteram ao cristianismo, quando da perseguição, eles queriam voltar para a antiga doutrina. E o escritor está dizendo: olha, quem nega Jesus Cristo, quem o abandona conscientemente, está após compreender o que hoje as pessoas acham que estão perdidas. Pobre da pessoa que aceitou na igreja, que levantou a mão e ela não conheceu nem o ar. Ela chama ainda Jesus de Genésio. Não foi ensinada nada, que é diferente. Aqui eram pessoas que tinham toda a fundamentação teológica, eram pessoas que foram ensinadas, que já tinham vindo do judaísmo e que já sabiam o Velho Testamento e que agora foram doutrinadas no Evangelho, foram ensinadas desde o arrependimento até a escatologia, a ressurreição de mortos e juízo eterno. E o autor está dizendo: olha, vocês já sabem a verdade, se vocês recaírem, seria necessário que Jesus viesse uma segunda vez para morrer por vocês. E aí ele diz assim: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Ele vai fazer a metáfora da chuva sobre a terra. E a terra que produz, e a terra que produz coisas boas, e a terra que produz espinhos. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Ele está dizendo: vocês ouviram o Evangelho. Vocês compreenderam o Evangelho, só que foi aqui. Vocês já sabem o que é Evangelho, qual é a doutrina, qual é a pilastra do cristianismo. Só que agora vocês querem abandonar o cristianismo, porque vocês ainda não creram com o coração. Vocês são convencidos, vocês estão instruídos no Evangelho, sabem, já provaram, já experimentaram, já estiveram aqui no meio da gente. Mas eles sempre estão com vontade de voltar, sempre que a coisa aperta, sempre que há dificuldade, sempre que há perseguição, quando seus bens são confiscados, quando vem a perseguição, quando eles não têm mais um templo, tem que se reunir. Olha, você sai de um templo enorme para se reunir numa casa,
Você tinha um sacerdote todo bem paramentado, com a roupa linda, para chegar num lugar onde a pessoa estava assim, como eu, simples. Certo? Então os judeus tinham sempre essa vontade, e eles tinham de um lado muita informação e de outro lado muita tentação. E então eles estão tentados a voltar. E aí o autor escreve para que eles não... Ele diz, porque se você receberam essa chuva de bênção, essa carrada de informação, é como tem muita gente fazendo estudo da Bíblia. Como tem muita gente que gosta de ouvir estudo, mas não quer se converter e não quer ser transformado. Então ele diz, o autor faz a metáfora e diz, se você recebe estas bênçãos e produz bom fruto, você será abençoado. Se não produz bom fruto, se essa derramada graça, se esse ensinamento, se Deus chegou a fazer, iluminou seu entendimento, você compreendeu as grandes doutrinas, você é capaz de dar aula, mas isso não se traduziu em frutos na sua vida, não se traduziu em prática, Deus diz, você foi reprovado na matéria. Você tirou 10 na teoria, mas 0 na prática. Ele diz, e o seu fim é fogo, é ser queimado. Então ele usa a metáfora, ele diz, olha, a mensagem do evangelho é assim, ela entra na cabeça da pessoa e a pessoa compreende. Mas não basta só compreender, tem que se traduzir em prática. E aí ele diz, se traduzir em prática, você foi abençoado, vai ser instrumento nas mãos de Deus. Mas se não se traduzir em prática, só encheu sua cabeça, só encheu o seu cérebro, só encheu a sua razão, só encheu a sua consciência. Você agora é um depósito de teologia, você transpira conhecimento de Deus, mas você na prática é uma vergonha. E aí ele diz... seu fim é ser queimado. Mas olha o que ele diz no versículo de número 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Ele diz, olha, existe essa possibilidade aí, de você ser queimado, de você ser reprovado por Deus. Mas o que a gente espera de vocês... ó, amados, coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então, aquele povo que estava pensando em voltar, o escritor aos Hebreus diz, olha, vocês conheceram, vocês conhecem a verdade. Embora vocês tenham conhecido só de forma intelectual, mas vocês conhecem a verdade. Se vocês retrocederem, assim como a chuva cai sobre a terra e algumas plantas produzem fruto, a outra produz espinho, com a mesma chuva, ele está dizendo o evangelho, a doutrina da palavra de Deus, ela pode entrar no seu coração, você compreender, mas a produção ser outra. E aí a grande pergunta é, o que nós estamos produzindo com o conhecimento que nós temos? Nós estamos produzindo coisa boa, fruto, alimento para a sociedade, ou nós estamos produzindo espinho. Se nós estivermos produzindo espinho, nós vamos ser reprovados, mesmo que a nossa cabeça seja um verdadeiro almanaque de teologia. Mesmo que a nossa cabeça, porque tem um monte de gente aí crendo que eu tenho tantos livros, eu tenho alunos que... em vários seminários por onde eu já ensinei nesses 30 anos, que só falta levar um carrinho de mão, por tantos livros que ele compra. A biblioteca dele é 10 vezes maior que a minha. Ele tem livro que não acaba mais, mas ele nunca leu. E quando ele lê para discutir. Ele não lê para produzir, ele não lê para pregar, ele não lê para ensinar, ele não lê para mudar na vida dele. E Jesus diz, está reprovado. Encheu a cabeça, mas não o coração. E teologia não é para encher a cabeça apenas. A verdadeira teologia enche o coração de Cristo. O sola Escritura coloca Cristo no centro. E aí a gente vai para a palavra para ser guiado por Ele. E para obedecê-lo, aí a gente começa a transformar conhecimento em prática. Ortodoxia em ortopraxia. A doutrina correta com a prática correta. É isso que se espera.
E eu quero fazer um apelo a você, que é cristão, mas que há muito tempo, de tanto você ouvir pregações e mais pregações alegóricas, você já não estuda mais a Escritura, já não se importa em ler. Ou então para aquele que se importa muito em estudar, você pegou gosto e você está estudando, mas não deixe que apenas enche o seu cérebro. Procure que essa teologia sirva como um meio para um fim. E pastor, qual é o meio, qual é o fim? É a glória de Deus. Paulo diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então que a sua teologia, que o seu aprendizado seja para ensinar outros, seja para abençoar outros, mas antes de tudo para viver. E você que não é cristão, você tem refletido na Escritura? Qual o valor que você dá à Escritura? Porque a Escritura tem uma mensagem para você. E eu sugiro que você leia o Sermão do Monte, que se encontra no capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Você pega uma Bíblia, qualquer que seja a versão, católica, protestante, ou então você pega o seu celular e coloca assim, áudio, Bíblia em áudio, ou qualquer outra, capítulo 5 a 7 do Evangelho de Mateus, ou do Cid Moreira, e ouça. E veja a mensagem do Cristo. E ouça, deixe de ouvir o que os outros dizem. Porque nós estamos numa confusão tão grande. O protestante diz uma coisa, o católico diz outra, o budista diz outra. E eu quero convidar você que não é cristão, ou que se decepcionou com o cristianismo, a ler o que o Cristo falou, a compreender o que o Cristo ensinou, a voltar à Escritura. Então agora deixamos de lado o que eu ensino, deixamos de lado o que o padre ensina, deixamos de lado o que os pastores ensinam, e você mesmo vá à Escritura, leia o Sermão do Monte, a mensagem do Senhor Jesus, e Ele há de falar ao teu coração. E depois você me diz, certo? Se você vai ou não seguir esse Cristo. Então medite no que nós falamos aqui hoje. Hoje à noite, aula do CETAD. Hoje à noite, aula para a turma de quarta e sábado, então não perca. Mais uma vez nós estaremos aqui. À noite, às 20 horas, aula. Então, se você ainda não segue a página, clica aí e segue a página. E este estudo vai ser colocado lá no meu canal, no YouTube, certo? Gilberto Rebouças. Tudo pequeno porque eu sou pequeno, só Deus é grande. E às 11h30. Peço as vossas orações. Nós estamos levando a mensagem do Evangelho para salvar, para ganhar almas para Cristo, certo? Então talvez você já esteja dormindo, mas com a graça de Deus só peço que você ore para que Deus me dê saúde, para que Deus me dê força, para que Deus me dê inspiração, porque são todo dia mesmo. Deus tem abençoado, e eu peço as orações dos irmãos, porque de tanto eu mandar mensagem, eles estão agora bloqueando, né? Porque eu copio a mensagem, envio, então muitas vezes eu enviava para 30 pessoas, e aí eles começaram a bloquear, a impedir até que eu curta as coisas, né? Então eu estou dando um tempo para parar e eu começar de novo a mandar mensagem, certo? Então, porque agora eu só estou podendo ir de uma por uma. Então, chega o dedo, fica doendo, assim, de uma por uma. Então, se você puder me ajudar, se você puder, eu faço esse apelo. Se você crê na mensagem do Evangelho, porque você não vai estar me ajudando, você vai estar participando da obra de Deus. Então, se você crê nisso, então vai lá, certo? Copia a mensagem e envia para o teu Instagram, envia. Pastor, eu não tenho rede social, meu irmão, nos dias de hoje não dá mais para não ter. Mas pastor, tem muita besteira, mas não é para você ver, é para você falar. No Instagram não é para você ver. Se você for para o meu Instagram para ver, você vai ver um monte de mulher lá de calcinha. Porque eu estou mandando mensagem para todo mundo.
Então, você vai lá, se você não tiver cuidado, você vai se escandalizar, pensar que eu estou, vixe, não, eu sou muito bem resolvido, graças a Deus, certo? Tenho esposa, e o meu único desejo é evangelizar, só que eu estou indo buscar quem eu julgo que está precisando. Então, quando eu vejo que, eu boto lá o nome R, Roberta, Renata, França, o que tem lá, Raimundo, aí eu vou mandar mensagem, aí eu faço grupo. Só que agora, de tanto eu fazer grupo, eles estão, a mensagem não foi enviada. Espere um minuto, nós vimos que você fez muitas atividades, mandou muitas mensagens, então agora eu conto com vocês, para me ajudar a não parar. Certo? Porque aí quando ele parar um, o outro começa. Quando ele parar, o outro começa. E aí eu vou, certo? Continuar. Não pense que eu vou desistir, certo? Eu espero 2, 3 dias, aí começo de novo. Só que agora eu vou mandar menos, para não chamar tanta atenção. Vou mandar de 5 em 5, que eu estava mandando para 30. Também, em compensação, já estou com quase 800 pessoas, quase 700 pessoas só no Instagram seguindo. As pessoas estão ouvindo a palavra de Deus e estão seguindo. Então a palavra de Deus está indo. E adivinha quem é que está respondendo? Adivinha quem é que está aderindo ao Evangelho? Aquelas mulheres que você olhar lá, que estão tudo quase pelados, são elas que mandam a mensagem. Ô pastor, muito obrigado pelo senhor ter vindo aqui para o Instagram, pelas mensagens. A gente vai seguir o senhor. E muitas têm filho. Eu digo, Deus abençoe teu filho, Deus abençoe tua filha. Minha irmã, quando você fala em filho, você toca no coração da mãe. E Deus tem feito a obra. Pastor da Guatemala, meu irmão, mandou uma mensagem para mim. Nós temos missionário hoje na África. Se você viu lá no meu Facebook, você vai ver nosso irmão Pedro, que o furacão levou a casa dele, mas não levou a fé. E sempre eu falo com ele, nós temos irmão na Bélgica, irmão Delano, nós temos a irmã Socorro em Portugal, nós temos um monte de gente. Então Deus está abençoando. Mas o que é mais importante é que descrente de todas as partes estão mandando mensagem para o meu Instagram, dizendo, pastor, Deus abençoe, pastor, continue, e a gente fica feliz, a gente fica dizendo assim, Jesus, estou cansado, mas vale a pena, então que Deus abençoe. Então vá lá no meu Instagram, você vai ver um bocado de mulher só de calcinha. E eu peço a você que não se escandalize, porque eu estou em busca de alcançar pessoas que estão realmente precisando de Deus. E também, se você, aquele que se escandalizar, eu não sirvo a você, certo? Sirvo a Deus. Paulo diz, no dia que eu agradar aos homens, estou desagradando a Deus. Se você é daqueles que diz assim, as almas precisam ser alcançadas, nós precisamos invadir esse mundo com a mensagem do Evangelho, então você vai compreender. Se você é daquele da mente pequena, que não compreende a mensagem do Evangelho, que acha que o Evangelho é só para nós e que os perdidos não precisam ouvir o Evangelho, então o que eu posso fazer? Só orar por você. Então Deus abençoe, fique com Jesus. E vamos produzir, vamos trabalhar para o Senhor, vamos evangelizar, porque Ele está voltando. E ontem eu preguei à noite lá no Instagram sobre a vinda de Jesus, já está lá. Um abraço para a Rebeca, um abraço para a Alain, um abraço para a Sofia, um beijão na Sofia, minha neta, linda, 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 é uma princesa, um beijo para minha filha Rebeca, um beijo para todos no coração, Deus abençoe, e não esqueça, hoje à noite, aula. E aí depois ainda tem às 23h30 pelo Instagram, a aula é pelo Facebook, mas às 23h30 pelo Instagram, mensagem do Evangelho. Se você não pode estar, indique alguém que você conhece, indique alguém, algum amigo que você acha que está precisando ouvir a mensagem do Evangelho. E eu estou fazendo tipo programa de rádio, mandando música,
dando louvor a Deus e dedicando aquelas pessoas. Daqui uns dias eu vou fazer igual no tempo da minha infância, que eu tinha o parque, né? Diz assim, para a pessoa que está lá na roda gigante. E eu vou começar a fazer assim, para você que está aí na calçada, para você que está aí na boate, para você que está aí no presídio, porque o pessoal do presídio tem celular. Mas a mensagem do Evangelho vai alcançá-los. Meu compromisso é com Cristo e eu não vou ser desobediente à visão celestial. Deus abençoe, um cheiro no coração e até às 20 horas aqui com aula hoje à noite. Amém.